relações trabalhistas estão sempre em pauta na agenda empresarial e o sistema Firjan está atento a essa questão. Para fomentar o debate com empresários, políticos e formadores de opinião, foi realizado o evento Indústria do Futuro, Futuro da Indústria, que reuniu mais de 300 pessoas. Com o tema Mercado de Trabalho, Entraves e Avanços Necessários, o seminário destacou pontos importantes, como jornada de trabalho, terceirização e desemprego entre os jovens. Foi muito importante, nós temos lutado há muitos anos para a liberdade de negociação. Na economia do século XXI não permite mais o engessamento na relação trabalho dos trabalhadores com as empresas. O que nós precisamos aqui é uma conscientização que todos nós estamos submetidos a uma mão muito pesada do Estado. E essa fórmula que nós estamos submetidos já não é mais compatível com a economia do século XXI. O evento contou com a participação de palestrantes nacionais e internacionais. No primeiro painel, especialistas debateram experiências bem-sucedidas nos Estados Unidos, México e Europa em relação à legislação trabalhista e os meios usados para flexibilizar a jornada de trabalho. Já o segundo painel focou na realidade brasileira. O objetivo foi criar um diagnóstico com propostas concretas para o atual movimento de mudança nas relações trabalhistas do país. I think the lessons to be learned by Brazil from the flexible regulations in the US is that you don't need an over-regulated and minutiae market for a market to function properly. And a market can function properly by still honoring the rights of employees and those who participate in the market. It requires a flexible situation, requires the trust of the parties who participate. So I think overregulation is sometimes signifies that there is a lack of trust in the participants. That is not necessarily the case. I think the modern world economy has evolved to that extent that it is not just the local regulator that sets the standards, but if you want to participate in the world market, you have to adhere to common standards. Bem, todos sabem que as questões trabalhistas elas são muito importantes nas decisões sobre investimentos. E esse cipoal que nós temos na legislação, na própria Justiça do Trabalho, tem inibido muitos investimentos importantes para o país. Um debate como esse é de grande utilidade porque os especialistas fazem um diagnóstico e podem encaminhar boas sugestões para o Brasil ser um país mais moderno nesse campo. Sistema Firjan informa, forma, transforma.